Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Nota teórica. Critério de divisibilidade por 2 e por 4. Observemos este quadro para podermos tirar conclusões. Consideremos os números pares entre 2 e 24. Na linha 1, verificamos que todos os números pares entre 2 e 24 são divisíveis por 2. Na linha 4, verificamos que nem todos os números pares entre 2 e 24 são divisíveis por 4. Continuando a observar este quadro, podemos confirmar que todos os números pares entre 2 e 24 são múltiplos de 2. Dos números pares entre 2 e 24 nem todos são múltiplos de 4, apenas 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Todo o número divisível por 4 também é divisível por 2, mas nem todo o número divisível por 2 é divisível por 4. Qual é o critério de divisibilidade por 2 e por 4? Isto é, quando é que um número é divisível simultaneamente por 2 e por 4? Para que um número seja simultaneamente divisível por 2 e por 4, não é suficiente que o número seja par, é necessário que ele seja divisível por 4. Recordemos. O critério de divisibilidade por 2, tendo por base a respectiva simbologia, um número é divisível por 2, quando e apenas quando é par. E o critério de divisibilidade por 4, tendo por base a respectiva simbologia, um número é divisível por 4, quando e apenas quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos é divisível por 4. Para o caso da divisibilidade simultânea, por 2 e por 4, o critério de divisibilidade por 4 sobrepõe-se ao critério de divisibilidade por 2. Para justificar esta conclusão, vamos analisar dois exemplos. Exercício 1. 432 é divisível por 2 e por 4? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 4. Quais são os dois últimos algarismos do número 432? Os dois últimos algarismos do número 432 formam o número 32. Como o 32 é divisível por 4, ou seja, é múltiplo de 4, então o número 432 é divisível por 4. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão é um número inteiro, é o 108. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 432 é divisível por 4, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 4, é aquele que se obtém quando se divide por 4, o número formado pelos seus dois últimos algarismos, dezenas e unidades. Concluímos que a divisão são 8 partes inteiras e não sobra nenhuma parte, porque o resto da divisão é 0. Agora analisando a divisibilidade por 2, e se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 432 é divisível por 4, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 2, é aquele que se obtém quando se divide por 2, o seu algarismo das unidades. Concluímos que a divisão é uma parte inteira e não sobra nenhuma parte, porque o resto da divisão é 0. Assim sendo, o número 432 é divisível por 2 e por 4. Assim podemos concluir que todo o número divisível por 4 também é divisível por 2 pela simples razão de 4 ser múltiplo de 2. Repara que dividir um número por 4 é o mesmo que dividir esse número duas vezes por 2,
porque 4 é igual a 2 vezes 2. Para comprovar esta conclusão, vamos recorrer a uma calculadora. Vamos começar por dividir o número, que neste caso é o 432, por 4. Podemos confirmar que a divisão são 108 partes inteiras. Se 432 é divisível por 4, então ele tem que ser divisível 2 vezes por 2. Vejamos. Vamos começar por dividir a primeira vez o 432 por 2, e podemos confirmar que a divisão são 216 partes inteiras. Agora dividindo a segunda vez o resultado obtido, por 2, ou seja, dividindo 216 por 2, podemos confirmar que a divisão são 108 partes inteiras, que é exatamente o que obtivemos quando dividimos o 432 por 4. Este resultado está então de acordo com a conclusão que tiramos, ou seja, dividir um número por 4 é o mesmo que dividir esse número 2 vezes por 2. Exercício 2. 9126 é divisível por 2 e por 4? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 4. Quais são os dois últimos algarismos do número 9126? Os dois últimos algarismos do número 9126 formam o número 26. Como o 26 não é divisível por 4, ou seja, não é múltiplo de 4, então o número 9126 não é divisível por 4. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, é o 2281,5. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 9126 não é divisível por 4, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 4 é aquele que se obtém quando se divide por 4, o número formado pelos seus dois últimos algarismos, dezenas e unidades. Concluímos que a divisão são 6 partes inteiras e sobram 2 partes, porque o resto da divisão é 2. Agora analisando a divisibilidade por 2, e se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 9146 não é divisível por 4, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 2 é aquele que se obtém quando se divide por 2, o seu algarismo das unidades. Concluímos que a divisão são 3 partes inteiras e não sobra nenhuma parte, porque o resto da divisão é 0. Assim sendo, o número 9146 é divisível por 2 mas não é divisível por 4. Assim podemos concluir que nem todo o número divisível por 2 é divisível por 4 pela simples razão de 2 não ser múltiplo de 4. Isto acontece porque, ao dividir o número 9126 por 2, o número obtido, o 4563, é ímpar, e por isso mesmo, ele não é divisível a segunda vez por 2. Para comprovar esta conclusão, vamos recorrer a uma calculadora. Vamos começar por dividir o número, que neste caso é o 9126, por 4. Podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, é o 2281,5. Se o 9126 não é divisível por 4, então ele não é divisível 2 vezes por 2. Vejamos. Vamos começar por dividir a primeira vez o 9126 por 2, e podemos confirmar que a divisão são 4563 partes inteiras.
Agora dividindo a segunda vez o resultado obtido, por 2, ou seja, dividindo 4563 por 2, podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, é o 2281,5, que é exatamente o que obtivemos quando dividimos o 9126 por 4. Este resultado está então de acordo com a conclusão que tiramos, ou seja, nem todo o número divisível por 2 é divisível por 4 pelo simples fato de 2 não ser múltiplo de 4.